Sejam bem-vindos, senhores psicólogos e senhoras psicólogas ou futuros profissionais da psicologia. Eu sou Igor Lemos, criador do protocolo Desconecta. Estou aqui hoje para te ajudar a um ponto muito importante da tua carreira como profissional. Como aumentar o teu faturamento na área, que é a área de maior ascensão no campo da psicopatologia, no campo das queixas dos pais e desse mundo que a gente está vivendo no campo das dependências digitais. E sim, eu vou te ensinar como é possível faturar muito mais em consultório numa área em franca expansão. Aquilo que eu faço há 12 anos, o que me gera mais de 3.000 atendimentos por ano em consultório. Então, se você chegou aqui, seja muito bem-vindo. Não se esquece, por favor, de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, porque só assim meu conteúdo vai chegar para você e para mais pessoas também. Sem mais delongas, hoje eu escolhi um tema super especial para esse encontro contigo. Muitos e muitos profissionais da psicologia falam: que legal, Igor, tu atuas com a criança, com o adolescente e com os adultos que procuram teu atendimento no campo das dependências digitais, seja para uso celular, para jogos eletrônicos e outros campos dentro desse território da cybercultura. Mas, e se for o pai ou a mãe que procurarem o tratamento e o filho, porventura, não quiser fazer terapia? Sabe como é que é, né? É muito comum eles falarem algo do tipo: Opa, Igor, tudo bem? Olha, eu queria marcar uma sessão contigo, mas eu não sei muito bem se meu filho está aberto aí no teu consultório. E aí você fala: olha, fala para ele que eu gosto de telas, que eu curto tecnologia e que eu tenho uma linguagem próxima da dele. Muitas vezes isso funciona. Mas e se não funcionar? E se a pessoa não tiver, o paciente não tiver nem curiosidade de ir para o terapeuta para ver se ele conhece realmente a linguagem digital dele? Então você pode fazer o seguinte: você pode sugerir à família que você usa a tenda e que eles façam as intervenções com os filhos que você vai programar com eles. Isso é chamado do protocolo Desconecta. Então, esse protocolo ele pode ser utilizado com pai, com mãe, com responsáveis legais e através de sessões, que é um modelo sequenciado, metódico, você consegue, mesmo sem aquele garoto, aquela garota, ir no teu consultório, intervir de forma funcional, de forma científica e de uma forma que realmente traga, né, resultados. Foi o que eu fiz durante um período de tempo, né, não só no meu consultório, mas expandindo para dezenas de famílias no programa Desconecta, que eu fiz durante um tempo orientação para esses pais. Ué, mas por que você parou de fazer orientação para os pais, Igor? Porque me consome bastante tempo. Não é do teu interesse, talvez, mas eu vou justificar. A minha rotina de atendimento em consultório há muitos anos é de manhã, tarde, noite, e você não precisa ser igual ao Igor Lemos. Esse é o estilo, é o funcionamento que eu me adaptei ao longo da minha carreira e que me trouxe também tantos resultados. Tudo tem um preço a se pagar, tudo tem também um ganho com isso, né? A gente abdica e a gente ganha de alguma forma. Então você não tem que ser uma cópia minha. Mas, durante muito tempo e até hoje, eu oriento famílias. Só que não dá para ter turmas de pais e turmas também para outros profissionais, mais o consultório. Então, nisso eu tive que escolher, tive que abdicar de alguma área e eu hoje escolhi ensinar a profissionais para eles proliferarem o seu conhecimento por esse Brasilzão e quem sabe até fora do Brasil intervir com as famílias. É muito mais fácil formar um exército e é muito mais inteligente fazer isso do que colocar tudo nas minhas costas com um consultório particular, até que eu já tenho, junto à orientação de pais, também ficaria comigo também. Gente, o Brasil tem muitos profissionais de psicologia, então você vai ser um deles que vai trazer e levantar essa bandeira fortemente das dependências digitais e usar prevenção, usar estratégia de intervenção, avaliação correta, como captar pacientes e como faturar mais em clínica nessa área. Mas, sem mais delongas, bora pro tema da live de hoje. Da live que, bom, não é bem live, que eu tô fazendo ela sem ninguém tá aqui comigo, eu tô fazendo ela gravadinha no meu computador, mas tudo bem, é quase como que uma live, só que não é ao vivo, tá? Mas você entendeu. Então o tema de hoje é um tema super legal, e olha que coisa linda, vou deixar aqui meu PowerPoint aberto, que é: os pais cometem 5 erros, os psicólogos dão 5 soluções. O que eu trouxe para vocês hoje é exatamente aquilo que eu, durante 12 anos de carreira, mais vi os profissionais da psicologia citando e eu percebendo também como erros que existem dentro desse setting clínico.
seja ele no presencial, seja no online. O que é que os pais tanto erram em relação ao uso de telas dos filhos? O que é que eles cometem de equívocos, Igor? Traz aqui para mim, por favor. Então, sim, eu vou trazer agora para ti essa informação. Então, bora passo a passo em relação a elas. Segue comigo. A primeira coisa é, os pais, eles, infelizmente, têm um modelo muito difícil de comunicação com seus filhos. É o que nós chamamos de comunicação incorreta. Ora, se a base de toda estrutura terapêutica é a comunicação, é através da narrativa, mas também de outras técnicas, como a escrita, né, como o desenho e outras coisas. O lúdico, ele também ganha espaço no território clínico, mas é a narrativa, é a nossa fala com o cliente que vai gerar mudanças. Concorda comigo? Não importa se você é da psicanálise, da TCC ou de outras abordagens ou chamadas de linhas terapêuticas, o que importa é que a gente tenha narrativa, conversação. Então, se a escuta ativa e a narrativa, ou seja, a fala, são elementos essenciais no campo psi, por qual razão falar não seria útil para os pais utilizarem como estratégia de mudança em casa com os filhos? Obviamente, a comunicação é um ponto fundamental, e esse primeiro ponto é o que mais gera problemas. Vou dar alguns exemplos para ti. Filho, pelo amor de Deus, sai desse computador. Caraca, tô estressado até eu não sei mais onde contigo. Deu. Comunicação. É um tipo de comunicação. Ou então, minha nossa senhora, nunca tu vai realmente dar certo nessa vida, hein? Não sai desse computador, caramba, não sei mais o que fazer contigo. Ou, meu Deus, filho, como eu gostaria que você fosse igual ao meu outro filho, barra amigo, barra filho do vizinho, barra N outras coisas, mas você não é igual, você não estuda, você parece que só olha para essas telas e nada acontece além disso. Meu Deus, não aguento mais a situação. Comunicações violentas, comunicação não geram resultado. Aliás, o resultado que elas geram é ter mais problemas em casa. Então, por favor, parece tão óbvio, mas não é óbvio, os pais cometerem isso de falhas no dia a dia e a gente, da psicologia, nós profissionais psicólogos, não sabermos como intervir no processo de comunicação. Porque se você passa a técnica A, B, C ou D e há resultado, acredite, esse resultado vai ser pautado também pela comunicação correta, porque os pais, orientando os filhos, precisam falar de uma forma que funcione, concorda? Então bora ver o que é que eles cometem tanto de equívocos. Acho que é essencial a gente ver isso juntos. Vamos lá, de volta para os slides aqui. Primeira coisa, gritaria e impaciência. Acabei de dar alguns exemplos aqui, daquele grito para aqui, grito para colar e não funciona. Ou quando o pai ou a mãe vão escutar o filho, e aí o filho fala, pai, olha, porque eu jogo a letra, tá, filho? Mas pai, vê só, eu acho que é... tá bom, filho, tá bom. Mas pai, vê só, é porque pra... Tá. Ou seja, o pai ou a mãe nem escutam os filhos, na realidade. Já estão impacientes, querendo, fala logo, por dentro ou externalizando isso. E não adianta. Se você não tiver uma escuta ativa, você vai ensinar isso para os pais, beleza? Se os pais não tiverem uma escuta ativa, a coisa não vai funcionar em casa. Então bora voltar que esse é só o primeiro, tem bastante coisa ainda. O segundo é falta de abertura para escuta. Então, os pais eles querem agendar um horário com o filho para conversar, ou falam em qualquer momento que eles encontrarem na rotina deles. E aí, como eu falei anteriormente, junto à impaciência da escuta, falta também abertura. Filho, não tô com tempo, acho melhor a gente falar em outro horário, outra hora. Tô cansado agora, acabei de chegar do trabalho, dia mega cansativo, olha, vamos deixar para depois, e é um segundo grande problema. Sem contar que sim, eu não vou colocar isso para as redes sociais não me banirem daqui, mas é comum também haver xingamentos. É comum haver xingamentos. De novo, xingamentos. Sim, é comum haver xingamentos. Os pais categorizam, adjetivam, colocam N palavras nada agradáveis para os seus filhos quando eles acabam passando mais tempo do que deveriam nas telas ou tendo resultados acadêmicos problemáticos, né, incorretos. Então, gente, esses são 3 grandes problemas. Só que não é só saber dos problemas, é preciso saber também como resolver cada um deles. E você sim, querido profissional da psicologia, que vai atuar com esses pais, precisa orientá-los a o certo, aquilo que é funcional em set clínico. Mas acho que acabou por aí? Acabou não, aí. Há outros que geram infantilização na linguagem. Então, lá vai, né? O pai e a mãe pensam assim. Eu quero deixar minha tela completa aqui.
eu não vou ser agressivo com meu filho. Não. Eu vou ser bem cauteloso, bem tranquilão e fala mais ou menos assim. Presta atenção. Meu amorzinho, uma coisa fofa. Ô, meu benzinho, amorzinho, sai do computador, por favor. Mamãe tá tão estressada com isso. E aí, a mãe acha que tá bombando, tá arrasando com isso, porque foi super cautelosa e educada com seu filhote, quando na verdade resolveu nada. Por quê? Porque não é infantilizando a criança ou adolescente que você vai acessar um canal de mudança. Não funciona. O carinho é importante, mas nesse momento é mais importante, além do carinho, utilizar um tom de voz firme, funcional. E isso que eu estou falando para ti está dentro do que você precisa aprender, dentro, tá, do protocolo, para você utilizar com os pais. Então, fujam, tá bom? De aceitar essas estratégias que não funcionam dos pais, infantilizar na linguagem. Ou, ai, Igor, mas eu não sei. Eu chego no quarto do meu filho, ele já pensa logo, né, assim, eu fico ansiosa que ele vai falar uma besteira para mim, eu acho que vai dar um problema. E aí os pais muitas vezes têm crenças relacionadas a eles mesmos, relacionadas aos próximos, né, aos filhos, de eu não posso desagradá-los, eu não posso frustrar uma outra pessoa, é incorreto fazer algo que possa gerar um distúrbio aqui em casa, e isso só mantém o problema. Isso afasta, na realidade, a pessoa daquilo que é necessário fazer para resolver o problema em casa, mas os pais creem que isso funciona. Afasta, depois eu falo, não mexe nesse assunto, puxa e joga por debaixo do tapete, não dá certo. Então, queridos da psicologia, já temos aqui alguns pontos do que não pode acontecer em casa e cabe a vocês organizar junto a eles soluções para isso, como eu estou mostrando, do que não fazer. E, por fim, acabei de falar que eu deixar para depois. Depois, são os pais procrastinadores ou proteladores. E aí, nada acontece também. Notam que são 6 pontos cruciais para a comunicação. Isso já dá bastante material para você ponderar em clínica o que deve ser feito, mas nem acabei. Tem mais pontos ainda aqui. Outro ponto essencial é a conversa. Ela acontece de forma rasa, rápida. Então a conversa que não tem aprofundamento é uma conversa que não tem mudança. Alguns não entram na conversação com os filhos de forma agressiva, de forma rígida, bruta, que bom, mas entram em contato com os filhos de maneira muito rápida, pouco aprofundamento, superficial, do tipo, filho, já sabe, hein? Final de semana sem jogo, tá bom? Valeu. E, ok, você relembrar, dar um tipo de recado pro filho é muito legal, é importante, mas você não aprofundar porque não houve nenhuma outra conversa sobre o assunto, não é fazer o papel de pai e de mãe. E você precisa ter essa informação no momento de orientar esses pais, de que eles precisam sim ter um tempo para conversar com os filhos e a conversa ela tenha uma intenção e uma instrução para mudança, para que haja uma alteração em casa, não que haja um pontinho que você coloca lá o seu polegar, coloca assim, ó, põe polegar, coloca aqui, ó, polegar. Polegar, colocou no leitor digital e puf, pronto. Bati o ponto no trabalho do dia, já falei que tem que falar com o filho. Não, você não vai permitir que pais ausentes continuem ausentes em consultório, que pais superficiais continuem superficiais em consultório, que pais proteladores continuem sendo proteladores em consultório. Você não vai permitir, porque você está agora ficando cada vez mais e mais consciente das estruturas que não funcionam no processo de comunicação. Por quê? Porque a comunicação, como você está bem ouvindo agora, é a base para a mudança. Esse é o primeiro ponto. Você está vendo o quão é essencial acertar e quantos erros os pais estão trazendo nessa área. Aqueles que falam assim, olha que interessante. Igor, eu acho que isso é passageiro. Não sei não, eu acho que é passageiro, cara. Não acho que isso vai gerar um problema maior. Isso é uma fase. Eu também, quando era mais novo, apesar de tecnologia não ser algo forte da minha época, eu passava o dia todo jogando bola com meus amigos. E você sabe, é trivial. A gente é moleque, a gente é guri, a gente não quer jogar. Aliás, não quer estudar. A gente quer jogar o dia inteiro. E paciência. Meu filho vai mudar. E aí passa o tempo
e o filho não mudou. Aliás, mudou para pior. Houve uma piora do quadro. Há mais sintomas em casa, há maiores dificuldades de acessar as mudanças, porque os comportamentos disfuncionais estão cristalizados ou cristalizando. É isso que a gente vai fazer com os pais em um consultório? Certamente que não. Se você está dentro do campo psi, você sabe que as pessoas têm interpretações, que elas avaliam a realidade de formas distintas. Só que não somos necessariamente, aliás, não somos mesmo os detentores da verdade, mas nos cabe como profissionais direcionar os pais para aquilo que nós enxergamos e avaliamos com a nossa conduta profissional do que não funciona, daquilo que é problemático. E uma crença como essa, mas é passageiro, vai mudar, relaxa, fica tranquila aí, minha esposa fica enchendo meu saco aqui para meu filho fazer terapia, eu acho que isso aqui é uma perda de tempo gigantesca, e sei não, hein, sei não, o resultado não vai aparecer. E por fim, adjetivos. E aí os adjetivos são parecidos, tá, com xingamentos, mas não são sempre xingamentos. Pode ser algo do tipo, filho, você, e aí vem um palavrão, tá, vamos colocar os palavrões no meio da história, você é um pá, você é um ou, você é um uf, ou, fala assim, filho, você é tão fraco, você é tão covarde, você é tão infantil, você é tão imaturo. Adjetivos. Nenhum tipo de adjetivo deve estar pautado. Então, o que é que o profissional da psi deve fazer nesse momento? Uma das orientações dentro desse modelo de comunicação é você falar para os pais, olha, não deve existir na tua conversação com teu filho nenhum processo de adjetivação, mas sim de observação de um hábito que não funciona, pontuando aquele hábito do pai, da mãe com o filho, do que não funciona, a gente transforma. Não é através do adjetivo que alguma transformação vai surgir. Por quê? Porque quando você adjetiva alguém, duas coisas vão acontecer. Ou haverá uma resposta de retorno, vai e volta, talvez com violência também, ou há uma aceitação daquilo que foi escutado, e aí a culpa, o receio, o medo, a esquiva vão surgir com mais intensidade daquele garoto, daquela garota, da criança, do adolescente, ou até do filho adulto, inclusive. Então, não funciona a adjetivação. Então, bora fazer aqui uma brevíssima revisão de todos os pontos que foram vistos até agora. Vamos lá, para a gente ter isso tudo muito claro na nossa mente. Então, nós vimos que gritaria e impaciência não tá legal, fora de moda, falta de abertura para escuta também não rola, e xingamentos é um ponto que está fora do baralho também. Nada disso funciona. Vimos também que infantilizar o filho ou a filha pela linguagem, usar um filhinho gostosinho, lindinho, fogo no coração, não é legal. Falar pelo nome, filho, e aí vem o nome, né? João, Maria, eu. Então você não fala mamãezinha, papaizinho ou papaiinho. Não, eu, sua mãe, gostaria, Igor gostaria, João gostaria, Maria, que, e aí vem a sequência. Então isso tem que ser instruído aos pais. Assim como a gente ter nesse protocolo uma intervenção para aqueles pais que têm receio de falar com os filhos, que se esquivam, como eu falei, que colocam por debaixo do tapete e aí acabam deixando também para depois e nada se resolve. Aqueles também conversam de forma rápida, sem aprofundamento, achando que apenas falar uma frase de impacto, e ainda quando é de impacto, né, gera alguma mudança. Há aqueles também que acreditam que isso é passageiro, aquela turma do deixa pra lá, que o tempo resolve, a vida é a grande escola que nós temos e tudo se resolve. Na verdade, os estudos de psicologia longitudinais demonstram que não se resolve com o tempo, mas na verdade pioram os sintomas se não for feita nenhuma intervenção. E por fim, utilizar adjetivos. Então esse é o primeiro bloco aqui do que a gente está falando sobre os 5 erros que os pais mais cometem, e nós vamos dar as 5 soluções para isso. Ver que coisa legal. Então vamos lá, acabamos a parte 1, vamos seguir agora para a parte número 2. Então, qual é a parte número 2, Igor? Qual é o próximo ponto aí? É o monitoramento. Só que aí os pais, muitas vezes, monitoram de forma errada. Mas o que é monitorar de forma errada, Igor? O que é, para começo de história, monitoramento? Monitoramento é uma presença ativa dos pais para que eles possam ou
observar, ou possam compartilhar, ou possam analisar aquilo que os filhos estão fazendo. Isso varia, como alguns brincam, varia. Isso varia por faixa etária. E olha que importante, editor de vídeo, vamos trabalhar aqui um pouquinho, vamos lá, deixa eu vir para cá, não sei, deixa eu colocar aqui para cá um pouquinho. Vamos ver, colocar aqui, ó, pronto, pela parte de cá. Beleza, ó, de 0 a 2 anos, quanto tempo de tela, editor? 0, então aqui temos um 0. De 2 até mais ou menos uns 5 aninhos, meia hora de tela, meia hora, tá, editor, aqui, ó, meia horinha. Se a gente for para cá um pouquinho, ó, puxa para cá, editor. De 6 até 11 anos, coloca 1 hora por dia. E aí a gente vê aqui embaixo, dá tempo aqui, dá espaço, editor. De 11 até mais ou menos 18 anos, 2 horas por dia. Óbvio que quase nunca isso é cumprido, ainda mais em momento difícil que a gente vive e provavelmente vai ver por alguns meses ainda, que é, você sabe o nome que eu não posso falar, senão as redes sociais cortam e dão problemas no meu vídeo, você sabe o que está falando aqui. Então, obviamente que as faixas etárias têm tempos distintos e o monitoramento muda para cada faixa etária também. Lembrando que isso é uma recomendação da Associação de Pediatria Americana e outros órgãos mundiais que também estudam a área da infância, adolescência e o uso de telas. Mas sabemos que na prática, seguir isso de forma rígida é bem difícil, apesar que o ideal do saudável é esse. Lembrando que o tempo que eu estou escrevendo agora não envolve estudos online, então falo sobre o uso de tecnologia para fins de entretenimento. Em outra live, em outro encontro, eu falo porque cada faixa etária precisa ter um tempo A ou B, e vou falar também sobre os aspectos neurocientíficos disso, tá? Já que meu doutorado foi em neuropsiquiatria, deixa eu dar um pouquinho de conhecimento para vocês também, compartilhar algumas ideias sobre a área de neurociência. Mas calma lá, vamos devagar aqui, não é o momento agora para falar sobre isso, mas apenas para dizer que há faixas etárias, e cada faixa etária tem seu tempo de tela, e daí o monitoramento varia de acordo com cada etapa. E daí, o que eu falo costumeiramente é método errado, resultado errado. O que quer dizer isso, Igor? Quer dizer que alguns pais, quando vão monitorar, eles não monitoram, eles arrancam o celular do filho. Puxam, o que você está fazendo aí? Tudo bem, numa situação de risco, numa situação problemática, acredito sim ser essencial que você observe o que seu filho está fazendo, mas não é arrancando o celular da mão do teu filho, se ele esteja fazendo alguma coisa muito grave, que a coisa vai resolver. Não é assim. Então você precisa instruir a esses pais que, se ele fizer algo como ele acredita, pela expertise de vida que ele tem como pai ou como mãe, que vai dar certo, se você perceber na narrativa, fazendo a pergunta-chave, que é: como é que você faz o monitoramento dos seus filhos? Como você faz o monitoramento dos seus filhos em relação ao uso de telas? E vier uma frase desse tipo: eu arranco o celular, eu faço coisas blá, 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 e você notar que, de acordo com o que eu falo, há uma disparidade, você precisa reorganizar o hábito desse pai, dessa mãe. Porque é assim que a gente vai construir um cenário mais favorável em casa para o uso saudável de telas. Só que não acaba aí. O método errado gera resultado errado. Junto a isso, alguns usam aplicativos de bloqueio. Maravilha! Tem vários aplicativos, como por exemplo, editor de vídeo. Põe aí, por favor. Coloca aqui os exemplos. Deixa eu vir para cá, aqui, beleza. Coloca aqui o Family Link. Olha o símbolo aqui, gente. Family Link é um software que pode ser instalado nos celulares para poder observar ou ter uma noção bem melhor, inclusive, do que está sendo feito. Colocar um tempo limite de uso de telas e você vistoriar o que está sendo instalado, o que foi desinstalado. Você consegue ter um rastreamento maior, mas eu não sugiro que você sugira também para os pais que esse aplicativo seja usado, por exemplo, para adolescentes. Mas o que eu faço com um adolescente? Deixo ao Deus dará? Deixo para a vida, para o destino, para o universo conduzir para uma coisa mais saudável? Não, gente, não é assim que funciona. Você vai instruir os pais de que o Family Link pode ser usado para crianças, mas para adolescentes e adultos o monitoramento entra em uma outra ordem, em outro nível, em outro tipo, em outro formato. E qual é esse formato, Igor? O ponto básico de tudo, uma relação de confiança, de abertura, de proximidade, em que na conversação os elementos tecnológicos sejam trazidos. Não é arrancando o celular do filho, não é você privando que as coisas vão resolver. Então os psicólogos precisam, você que está me assistindo, você precisa instruir os pais de que a tecnologia ela é neutra. O bom ou mau uso somos nós, são os pais, são as crianças, adolescentes que vão fazer. Então, o tempo de tela, o uso saudável,
o processo de monitoramento, de condução daquilo que é esperado de uso saudável de telas em casa precisa estar sempre em pauta. Sempre em pauta. Então, temos mais um ponto aqui? Temos! Vamos embora então! O próximo ponto é não estar presente. E aí eu fico até com... Heitor, coloca uma música triste aí. Beleza. Quantos pais, né, não estão presentes, se afastam? Muitos de nós já vivemos isso, inclusive em nossas vidas. Nós, da psicologia, podemos ter passado por uma situação de ausência familiar e a gente sabe o quão difícil é. Quanto tempo você atende em clínica já? Começou agora? 5 anos? 20? Pois bem, você vai ouvir, ou já ouviu bastante, o termo pai ausente, não já? E na área de tecnologia, a coisa não muda, tá bom? Eu não tenho nada contra pai, nada. Só estou falando aquilo que é usual de se escutar em consultório. Então o pai, ele não está próximo, ele trabalha o dia inteiro, ou houve uma situação de divórcio, e aí nem dá muita bola, acha que no final de semana resolve tudo e libera as coisas que a mãe durante a semana permite. Aliás, que não permite, né? Que deixa lá com estudo e a mãe é considerada uma bruxa. E, gente, pelo amor de Deus, com observações, né? De que eu apenas usei um exemplo de um casal hétero, mas pode ser qualquer tipo de casal, tá bom, gente? Um casal homoafetivo, pai, mãe. Bom, isso aí não é um debate que eu vou trazer aqui, tudo objetivo, mas eu uso apenas como modelo trivial do tipo João e Maria. Fechou a explicação? Então, não adianta a gente buscar intervenções se uma das figuras que exista, ela não aparece. Óbvio, há situações em que aquela figura precisa sim ter um distanciamento seguro do teu filho, para quem é pai que está ouvindo, rápido de falar para pais anteriormente, para o filho daquele pai que você está acompanhando em consultório, ou da mãe que fala, você está lá em consultório contigo e fala, meu esposo ou meu ex-marido não acompanha, é importante você discernir se é essencial trazer aquele pai ou aquela mãe para o processo, ou se o pai ou a mãe faleceu, uma outra pessoa que possa acompanhar, se for óbvio, pertinente à discussão que estou contando aqui agora, e se não for, você tira essa figura da linguagem do setting clínico para não entrar como monitoramento, mas para outros tipos de intervenção. Mas se for um casal que mora junto, se for um casal que se distanciou por um divórcio, mas há possibilidade e há uma naturalidade e uma necessidade daquela pessoa se aproximar, é necessário sim intervir nessa ausência. Então, gente, como é que o monitoramento, como é que a conversação, como é que a intervenção pode ocorrer se há distanciamento? Então, bora ver aqui os 3 pontos novamente. Eu adoro fazer revisões aqui, mesmo sendo um slide só. Método errado, resultado incorreto também, resultado errado. Então, nem tudo, senhores psicólogos, é olhar, vem, mostra, quero ver o que tá fazendo. Calma. Lembre-se que nós da psicologia também temos nossas crenças pessoais que muitas vezes afetam nas nossas intervenções com os pais. Olha que importante, vou até tirar aqui o slide. Então, cuidado, você aprendeu de tal forma, você acha, acredita que isso é o que funciona, busque aquilo que é evidência. Um termo essencial. Acho que é um termo importantíssimo para a gente, a partir de agora, abraçar em conjunto. Você que vai fazer parte e já está fazendo desde agora do exército de profissionais que estão atuando contra as dependências digitais. Lembre-se de um ponto fundamental. Nós temos a missão de ajudarmos várias e várias pessoas diariamente. Então, se você utiliza estratégias baseadas em evidências científicas, comprovação, método, aquilo que pode ser observável e repetido, massa. Mas na clínica não há espaço para achismos. Eu acho que o melhor seria, eu acredito que sim, o profissional da psicologia pode e deve usar da sua intuição, da sua expertise, vamos chamar de um sexto sentido. A gente não vai dar um nome para isso, mas certamente tem a ver com a experiência, com o tato, com o insight que você tem mais rápido do que fazer por já ter feito isso outras vezes. Mas fuja do campo do eu acho que, eu li um local que, não faz isso. Utilize aquilo que é correto, tá bom? Aquilo que é esperado que o profissional faça para não trabalhar com a imperícia. Então, o método certo tem que ser aplicado o tempo inteiro. Junto a isso,
Cuidado com a ideia de aplicativos usados para qualquer faixa etária, para bloquear o que a criança, no caso, sim, ela pode ter esse aplicativo, mas o adolescente especial, ele não precisa de aplicativos de bloqueio, tá bom? A não ser que seja essencial pelas configurações daquele caso clínico ter esse tipo de estratégia, mas não é nem perto do comum, nem perto do comum. E por fim, não estar presente. É necessário você também como profissional avaliar o quanto essa presença ela é essencial no caso, se ela não fere outros pontos, e daí sim você trazer para perto aquele pai, aquela mãe que se afastou, ou que mora na mesma residência, né, no mesmo local, e por motivos, né, que a vida traz e por motivos de escolhas incorretas, acaba não dando a intenção afetiva correta para os seus filhos. E aí, você deve estar se perguntando, caramba, são 2 pontos e o restante? O restante eu vou deixar para uma outra live. Então sim, você não foi enganado, apenas acho que você, tendo 2 pontos agora, você já vai ter bastante material para pensar, para reorganizar, e não se preocupa, porque eu vou trazer em uma segunda live os outros 3 pontos. Então você vai ver a parte 2 dessa live também, tá bom? Essa aqui é a parte 1. Então se você está aqui até agora, e eu espero que esse material tenha sido útil para você, porque na minha opinião ele é transformador, ele vai trazer para ti, sim senhor, sim senhora, o maior faturamento em consultório, porque essa é a área de expansão e de maior problemática clínica. Então cabe a nós profissionais gerarmos o quê? O maior nível de conscientização desse público, para que a gente consiga ter essas pessoas em consultório sendo transformadas. Eu vou te ensinar também ao longo de outras aulas como captar pacientes, como você pode divulgar seu trabalho, como ter o seu nicho específico dentro da área das dependências digitais. Mas bom, se você chegou até aqui, não esquece novamente, tá? Se já curtiu, maravilha, agradeço. Se não curtiu, curte esse vídeo, compartilha com o pessoal, comenta, se inscreve no canal. Eu quero que você esteja por aqui para te entregar mais conteúdo de qualidade. Espero que você julgue dessa forma e que a gente possa juntos formar esse maravilhoso exército de psicólogos e de psicólogas que transforme o mundo para melhor, tá bom? Então, muito obrigado pela tua presença, a gente se vê muito em breve. Tchau!